noite em que o Senhor nos concede. Louvamos a Deus, portanto, pela nossa salvação, pela igreja do Senhor nesta noite, pela escala do nosso pastor Ismael de Oliveira, também pela vida do nosso presbítero Juscelio, nosso amigo aqui na congregação, nosso pai espiritual. Deus abençoe o nosso presbítero e toda a sua família. Estamos em um clima de despedida, uma família que a gente aprendeu a gostar, a amar no Senhor Jesus, mas a gente fica feliz porque Deus, Ele sempre tem um plano, Deus, Ele sempre tem um plano. Às vezes a gente quer da nossa forma, do nosso jeito, mas Isaías disse que Deus, Ele não pensa como a gente pensa, Nosso pensamento é limitado demais para entender o de Deus. Mas Deus abençoe nossa irmã Bira, sua esposa irmã Irene nesta viagem, em nome de Jesus. Meus irmãos, conforme a orientação do nosso presbítero, abramos as nossas Bíblias, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Os irmãos vão orar por mim, digam amém. Amém. Assim fica melhor, meus irmãos. A gente fica mais calmo nesta noite, sabendo que a igreja está intercedendo por nós nesta noite. Eu queria apenas ler o versículo de número 6 com os irmãos do capítulo 2, que diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Eu queria nesta noite falar sobre um tema, como o Senhor tem nos orientado em oração. Eu queria que a igreja repetisse comigo, para a gente ficar conscientizado do que a gente está passando para a igreja nesta noite. Diga assim: da sepultura ao trono. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, a gente entende que a carta de Paulo aos Efésios é chamada de carta do Espírito, pois várias vezes Paulo ele cita o Espírito Santo como um meio de intervenção no mundo, usando a sua igreja para combater o pecado. A carta de Paulo aos Efésios, ela se encaixa nas cartas ou nas epístolas escritas na prisão. Tendo em vista que Paulo ele escreve outras cartas, outras epístolas, enquanto ele estava preso na sua residência. Atos capítulo 28, versículo 30, relata que Paulo ele passou 2 anos preso na sua residência, e neste período Paulo ele se utiliza do tempo livre para escrever a carta aos Efésios. Mas, queridos irmãos, a cidade de Éfeso, uma cidade que foi fundada no ano de 1050 a.C., ela se tornou no Oriente Médio, ou melhor a saber, na Ásia, uma grande cidade. Hoje, atualmente, a cidade de Éfeso tornou-se o atual país chamado Turquia. Antigamente, a cidade de Éfeso era uma cidade litorânea que tinha a sua fonte de renda nos turistas que vinham visitar a cidade, mas Éfeso também tinha a sua principal fonte de renda nas vendas de nítios e pratas. Pois nessa cidade havia um templo chamado Templo de Ártemis, que era um templo consagrado à deusa Diana, a deusa que era venerada como a deusa da fertilidade, e assim aquela sociedade acreditava, de modo que todos da Ásia vinham até este Templo de Ártemis. Mas, queridos irmãos, como o Senhor Jesus deu uma ordem escrita em Marcos capítulo 16, versículo de número 15,
ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Em Atos capítulo 19, versículo de número 1 até o versículo de número 13, vai relatar a chegada de Paulo na cidade de Éfeso. Uma cidade idólatra, uma cidade que tinha um anfiteatro com quase 25 mil espaço ou comportamento para comportar as pessoas que ali iriam assistir aquele teatro. Esta cidade era uma cidade bastante desenvolvida, mas como muitas cidades de hoje, as grandes metrópoles de hoje, Éfeso era uma cidade materialmente próspera, porém espiritualmente pobre, pois era uma cidade idólatra, uma cidade que adorava a deusa Diana. Na chegada de Paulo em Atos capítulo de número 19, Atos 19, ele relata que quando Paulo chega nesta cidade, Paulo ele encontra 12 discípulos. E Paulo pergunta aos discípulos que estavam na cidade de Éfeso se eles já tinham sido batizados no Espírito Santo de Deus. Mas quando Paulo chega, os discípulos dizem que nunca ouviram falar sequer do Espírito Santo. Prontamente, Paulo estendendo as suas mãos e orando por eles. Eles foram batizados com o Espírito Santo, de forma que eles falavam em línguas estranhas e já profetizavam. A chegada de Paulo agora em Éfeso está trazendo um avivamento diferente, um avivamento espiritual. O Espírito Santo agora está entrando na cidade de Éfeso. Para os irmãos terem a noção, o movimento espiritual que causou a chegada de Paulo em Éfeso, quando havia uma necessidade, aonde Paulo não podia chegar, Paulo ele enviava os seus lenços e os seus aventais. E o texto diz que quando os lenços e aventais de Paulo tocavam nas pessoas, ela poderia estar com o espírito imundo, ela poderia estar com a cura, ela poderia estar com uma doença incurável, mas prontamente as pessoas eram curadas e as pessoas eram libertas. A cidade que agora outrora vivia na idolatria está sendo impactada pelo mover sobrenatural de Deus, de forma, irmãos, que até a aparição de demônios glorificava o nome do Senhor, porque alguns filhos de Seva, sacerdote que ficava na sinagoga, viu que Paulo expulsava demônios em nome de Jesus. Tinha um certo demônio perto da sua casa, um homem com espírito imundo, e 2 filhos de Seva foram fazer igual, mas eles falaram de forma errada, porque eles não tinham autoridade espiritual como Paulo tinha. O texto do capítulo 19, versículo 16 de Atos dos Apóstolos nos mostra que um homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se dos 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela cidade. Mas os irmãos pensam que isso soou como vergonha para o Evangelho, porque o versículo de número 17 nos mostra que o nome do Senhor Jesus, ele era engrandecido na cidade de Éfeso. Mas o Evangelho passa a incomodar. Paulo ele começa a pregar naquela cidade, e os vendedores de nítios, que era o simbolismo da deusa Diana, criaram um tumulto para matarem Paulo, para tirarem a vida de Paulo, porque eles sabiam que as pessoas estavam mudando de vida. Aquelas pessoas que outrora viviam dentro do templo de Ártemis, adorando a deusa Diana, agora está prestando culto de louvor e adoração ao nome de Jesus. E a venda dos objetos de prata
caíram de produção. Os vendedores apenas se importando com as vendas e tentaram tirar a vida de Paulo. Mas graças a Deus que o Senhor cuida dos seus servos. Porque quando Paulo se despede em Atos capítulo 20, versículo de número 31, Paulo nos informa que ele passou 3 anos naquela cidade, de modo que ninguém pôde fazer mal algum na vida de Paulo. Aleluia. Ninguém poderia tocar em Paulo, porque Paulo estava protegido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu disse aos irmãos, da sepultura ao trono, Paulo ele começa a escrever aos irmãos de Éfeso, no versículo de número 1 do capítulo 2, ele começa dizendo: estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo abre o capítulo de número 2, fazendo um contraste, mostrando a realidade antiga dos irmãos. Os irmãos outrora estavam mortos em ofensas e pecado. Paulo não estava dizendo, irmãos, que uma pessoa não regenerada por Jesus, ela não pode ser um bom pai, ela não pode ser um bom cidadão, um bom filho. Paulo não estava dizendo isso. Paulo estava falando de uma morte espiritual, porque até a Bíblia nos mostra que até os bárbaros podem fazer coisas boas. Paulo, quando estava em Malta, capítulo 28, versículo 2, de Atos dos Apóstolos, ele disse que os bárbaros usou para com ele de muita bondade. Trataram Paulo bem, mas não era isso que Paulo estava dizendo. O que Paulo estava querendo falar aqui é que uma pessoa que anda longe de Jesus, ela está morta em ofensas e em pecados. Assim como uma pessoa que está morta fisicamente, ela não recebe, não atende a estímulos físicos. Os médicos tentam reanimar a sua alma, mas o corpo já padeceu, o espírito já saiu do corpo. Paulo estava aqui falando de uma morte espiritual. A pessoa que está morta em ofensas e pecados, ela não atende a estímulos espirituais, ela não consegue agradar a Deus. A pessoa que está morta em ofensas e pecado, ela está viva para o mundo, porém ela está morta para Deus. Era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava querendo dizer aos irmãos: outrora, meus irmãos, vocês estavam mortos para Deus. Vocês andavam segundo o rumo deste mundo, seguindo os padrões da idolatria. Mas agora, Paulo ele alerta aos irmãos. No versículo de número 3, ele diz que os irmãos eram por natureza filhos da ira, como os outros também. O que Paulo estava dizendo aqui é que uma pessoa, ainda que ela esteja viva fisicamente, ela pode estar morta espiritualmente. Jesus, quando escreve a carta à igreja de Sardes, ele faz um comentário, irmãos, profundo demais. A igreja de Sardes pensava que era viva, mas Jesus enviou uma carta à igreja de Sardes dizendo: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas estás morto. A igreja estava em plena atividade, os cultos estavam todos normais, as programações, os ensaios. Mas quando Jesus sondou aquela igreja, Jesus disse: vocês levam o nome de vivo, mas eu sei que vocês estão mortos.
Ainda que uma pessoa viva em plena atividade mental, atividade física, ela pode ter a saúde que for, mas se estiver morta espiritualmente, está na sepultura, está morto. Paulo diz, queridos irmãos, que os irmãos andavam segundo os principados das potestades do ar. O que Paulo estava dizendo é que os irmãos seguiam os padrões do mundo atual, da sua época. O mundo, irmãos, é um cemitério espiritual. Ele mata as pessoas e as pessoas não percebem. As pessoas acham que levam o nome de vivo, mas sem Jesus está na sepultura, está morta. Sem Jesus era sem Jesus não há vida. A gente nasceu no trono, todavia o pecado nos levou para a sepultura, morte espiritual. Adão no Éden, ele nos levou e nos tirou do trono da graça de Deus. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos tirou da sepultura e nos colocou no trono da graça de Deus. Da sepultura ao trono. Paulo ele nos diz que Deus nos escolheu com seu riquíssimo amor, com quem nos amou. A escolha de Deus foi por amor, viu? A escolha de Deus de nos tirar da sepultura, da morte espiritual e nos colocar no trono foi por amor. Assim como ele foi na casa de Jessé e disse: eu não tenho se agradado de nenhum aí, eu quero Davi. Ele está lá no campo porque ele é segundo o meu coração. Deus, ele nos escolheu, como disse Jesus: não foi vós que me escolheu, mas eu que escolhi a vós. É muita coisa que Jesus tem nos escolhido. Sabe o que é Jesus ir lá no mundo e dizer: eu quero irmão Antônio, eu quero a mocidade, eu quero o mensageiro de louvor, eu quero a atalaia de Cristo, eu quero a minha igreja. Foi por amor. Após essa escolha, a gente estava totalmente mortos, mas Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Se não fosse a graça de Deus, não tinha trono. Paulo ele nos diz que através desta ressurreição espiritual, Cristo ele nos fez assentar em lugares celestiais. Mas Paulo ele disse no capítulo 1, versículo 19 de Efésios, que quem se assentou à direita de Deus foi Jesus. Mas agora Paulo estava dizendo
aos irmãos que agora a gente está assentado nos lugares celestiais. Sabe o que é, irmãos? Contemplar Jesus sentado à direita de Deus. Aí Paulo nos diz que Cristo, Ele nos fez assentar juntamente com Ele. Sabe o que Paulo estava dizendo? Que a igreja, ela goza dos privilégios do céu. A igreja, através de Jesus Cristo, ela sente a paz do céu. Ela sente a alegria dos céus. Aqui no mundo a gente pode não ter o que a gente queria ter, mas nos céus, meus irmãos, o trono está ocupado por nosso Senhor Salvador e Jesus Cristo e a sua igreja. Sabe o que a gente está aqui agora assentado, mas está com a condição em Cristo Jesus de sentir um pouquinho a atmosfera dos céus. É muita coisa. O primeiro homem que viu a atmosfera do céu, ele caiu como morto. Isaías. Os serafins cantavam dizendo um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, quando viu, ele caiu como morto, mas a igreja, ela está de pé nesta noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tanto lugar para Jesus nos abençoar. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Sabe o que acontece nos lugares celestiais, irmãos? Guerra, batalha. Os anjos de Deus lutam contra os demônios. Na potestade do ar, potestades, há hostes espirituais dos malignos assentados nos lugares celestiais. O lugar celestial, em algum lugar da atmosfera, está acontecendo agora uma batalha travada. Está acontecendo agora, nesse momento. Porque enquanto Daniel orava, anjo Gabriel desceu, mas o príncipe da Pérsia, simbolizado pelos demônios e pelo diabo, disse: aqui o Senhor não passa. Será que acontece guerra ou não nos lugares celestiais? Aí às vezes a gente ora e a gente acha que Deus não quer responder. É porque lá em cima está acontecendo uma batalha. Mas em nome de Jesus, nesta noite, está descendo resposta dos céus. Porque Satanás e os seus demônios vai ter que bater em retirada. Porque a igreja, ela está passando nesta noite com a virtude do Espírito Santo de Deus. Sente a alegria de estar sentada no trono nesta noite. Sente a alegria de estar nos céus nesta noite. Bênçãos espirituais. Receba nesta noite em nome de Jesus. Levanta a tua mão nesta noite. Levanta. Era pra cada cérebro.
descendo aqui nesta noite, na congregação de Nova Canaã. Batismo do Espírito Santo, línguas estranhas. Passaste o dia hoje tão triste. Passaste hoje um dia tão cabisbaixo. Mas nesta noite se sente no trono. Se sente no trono. Sinta a glória de Deus na tua vida. Sinta a alegria dos céus. O Senhor está intervindo agora na tua história. Satanás queria te levar novamente para a sepultura. Pensamentos negativos, pensamentos contrários. Mas o trono te espera. O trono te espera. O trono te espera. O trono te espera. Senta no trono de Deus nesta noite. E reina com Cristo. E reina com Cristo. E reina com Cristo. E reina com Cristo. Eu estou sentindo a alegria do céu nesta noite. Eu estou sentindo a alegria de Deus aqui nesta noite. Eu queria pedir com a autorização do meu presbítero, convidar toda a igreja de pé, meus irmãos, nesta noite. Há uma presença de Deus aqui, sobrenatural, nesta noite.